O silêncio caiu sobre a loja no momento em que o segurança levantou a voz. Eu já falei que aqui não é lugar para gente como você. O menino apertou a mão do pai com força. Seus olhos, grandes e assustados, percorriam o ambiente luxuoso. Vitrines brilhando, relógios caríssimos, pessoas bem vestidas observando a cena como se fosse um espetáculo. O homem respirou fundo. Ele vestia roupas simples, gastas pelo tempo. Não parecia rico, não parecia importante, não parecia alguém que merecesse respeito. Pelo menos era isso que todos ali pensavam. Eu só queria olhar. Meu filho nunca viu uma loja assim, disse ele em tom baixo. O vendedor riu com desprezo. Olhar não paga conta. Aqui só entra quem tem dinheiro de verdade. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras sorriram. A humilhação era pública, cruel e irreversível. O menino sentiu o rosto queimar. Nunca tinha visto o pai ser tratado daquela forma. Ele queria desaparecer. Pai, vamos embora, sussurrou. Antes que pudessem sair, o gerente apareceu. O senhor precisa se retirar agora. Está constrangendo nossos clientes. Constrangendo. A palavra ecoou como um tapa. O homem abaixou a cabeça. Não discutiu. Não explicou. Não mostrou quem realmente era. Ele apenas segurou a mão do filho e saiu. Mas o que ninguém ali imaginava, ninguém mesmo, é que aquele homem, humilhado na frente do próprio filho, era um milionário. E aquela cena foi o início da maior lição de vida que todos naquela loja aprenderiam. Antes de continuar essa história emocionante, já se inscreva no canal. Do lado de fora da loja, o menino ainda estava em silêncio. Não era birra, não era vergonha comum. Era algo mais profundo, algo que se instala quando uma criança vê o mundo quebrar a imagem do próprio pai. Eles caminharam alguns metros até um banco de praça. O homem sentou devagar, como quem carrega mais peso na alma do que no corpo. Pai, por que aquele homem falou assim com você? A voz do menino tremia. Ele demorou a responder. Olhou para as próprias mãos, calejadas, mãos que já tinham assinado contratos milionários, mãos que já tinham movimentado mais dinheiro do que qualquer pessoa naquela loja poderia imaginar. Porque ele achou que eu não valia nada, respondeu com calma. Mas você vale, né? Essa pergunta doeu mais do que qualquer humilhação. O homem respirou fundo. Filho, o mundo costuma confundir a aparência com valor. O menino franziu a testa. Mas por que você não falou nada? Você deixou eles te humilharem. Ele sorriu de leve, um sorriso triste. Nem toda batalha precisa ser vencida com palavras. O garoto não entendia. Ainda não. O que ele não sabia é que aquele pai tinha passado a vida inteira escondendo quem realmente era. Anos antes, aquele homem tinha sido um dos empresários mais ricos da região, dono de empresas, imóveis, investimentos. Um verdadeiro milionário. Mas também tinha cometido um erro grave. Confiou demais em pessoas erradas, emprestou dinheiro, fez empréstimos em nome de amizades que desapareceram. Perdeu tudo, ou quase tudo, e naquele processo aprendeu algo que mudou sua vida para sempre. Quem te respeita só pelo que você tem, nunca vai te respeitar pelo que você é. Quando se reergueu, e se reergueu em silêncio, decidiu viver de forma simples. Sem ostentação, sem status, sem máscaras. Nem mesmo o próprio filho sabia da verdade completa. E aquela loja, aquela humilhação pública, não tinha acontecido por acaso. Talvez fosse o momento certo. Talvez fosse o dia em que o menino aprenderia uma lição que nenhum colégio ensina. E talvez fosse o dia em que aquela loja aprenderia da pior forma possível quem eles tinham humilhado. Naquela noite, o menino não conseguiu dormir. A cena se repetia na cabeça dele como um filme cruel. O vendedor rindo, o segurança levantando a voz, as pessoas olhando e o pai humilhado, sem reagir. Pai, você tá triste? Perguntou já deitado no escuro do quarto. O homem ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Não, filho, eu só estou pensando no passado. Pensando no futuro, pensando se tinha chegado a hora de revelar a verdade. Na manhã seguinte, ele acordou cedo,
Colocou a mesma roupa simples. Preparou o café como sempre. Tudo parecia normal, mas não era. Antes de sair, ele abriu um cofre escondido no fundo do armário. De dentro, retirou um celular antigo, diferente do que usava no dia a dia. Ao ligar, dezenas de notificações apareceram. Mensagens, chamadas perdidas, relatórios financeiros. Ali não havia aparência. Ali estava o homem real. Ele abriu um aplicativo bancário. Saldo: R$18.742.000. Um milionário vivendo como alguém comum. Sem alarde, ele fez uma transferência. Depois outra. E mais uma. Alguns PIX enviados. Pagamentos quitados. Investimentos ativados. Enquanto isso, na mesma cidade, o gerente da loja onde ele fora humilhado recebia uma ligação inesperada. Bom dia, aqui é do setor financeiro. Tivemos um bloqueio urgente nos repasses. Como assim bloqueio? Respondeu o gerente irritado. O principal investidor do fundo que sustenta a loja solicitou revisão imediata. O gerente gelou. Quem é esse investidor? Do outro lado da linha, silêncio por 2 segundos. O senhor ainda não percebeu? O homem simples, o pai humilhado, o sujeito que saiu de cabeça baixa com o filho, era o dono invisível de tudo aquilo. E o que ninguém sabia é que ele não queria vingança, ele queria justiça e, acima de tudo, queria ensinar ao filho o verdadeiro significado de valor. O gerente desligou o telefone com a mão trêmula. Aquilo não fazia sentido. A loja nunca tinha atrasado pagamentos. Nunca teve problemas com investidores. Tudo sempre funcionou como um relógio suíço. Verifica isso agora, gritou para o setor administrativo. Minutos depois, a resposta veio pálida. Chefe, o fundo principal congelou os repasses. Isso é impossível. Mas não era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o homem caminhava com o filho até uma lanchonete simples. O menino ainda parecia distante, pensativo. Pai, você acha que aquelas pessoas vão dormir tranquilas hoje? O homem sorriu de canto. Algumas sim, outras vão aprender algo importante. Eles se sentaram. Pediram 2 sanduíches simples. Nenhum luxo, nenhuma ostentação. O celular antigo vibrou discretamente no bolso do homem. Mensagem, tudo em andamento. Ele respirou fundo. Na loja, o caos começava a se formar. Funcionários cochichavam. O caixa travou. Pedidos não eram aprovados. O vendedor que havia rido do homem começou a suar. Gerente, tem algo errado. Os sistemas estão lentos. O segurança, o mesmo que levantou a voz, observava tudo com inquietação. Será que fomos hackeados? O gerente nervoso passou a mão no rosto. Não, isso é pior. Ele entrou em sua sala e abriu o e-mail. O assunto gelou sua espinha. Solicitação de reunião urgente. Investidor majoritário. Ali não tinha nome, só um horário e um endereço. O mesmo endereço da lanchonete simples onde um pai com roupas gastas explicava ao filho que dinheiro não define caráter. Pai, você já foi humilhado antes? Perguntou o menino. O homem olhou nos olhos dele. Já. E foi isso que me fez ficar forte. O garoto engoliu seco. E se eu for humilhado um dia... Ele colocou a mão no ombro do filho. Você vai lembrar desse dia e vai escolher não se tornar igual a eles. Naquele momento, o gerente da loja sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Medo de ter humilhado a pessoa errada. Medo de ter julgado pela aparência. Medo de estar prestes a perder tudo. O gerente não conseguiu almoçar naquele dia. O relógio parecia mais lento. Cada minuto pesava como uma sentença. Às 15h em ponto, ele entrou na sala de reuniões indicada no e-mail. Um espaço elegante, silencioso demais. Um notebook ligado, uma garrafa de água intocada e uma única cadeira vazia do outro lado da mesa. Isso é algum tipo de brincadeira? Murmurou. Então, a porta se abriu. O homem entrou devagar, roupas simples, postura calma. O mesmo rosto que havia sido humilhado horas antes na frente do próprio filho. O gerente empalideceu. Você... O homem sentou-se sem dizer uma palavra.
Colocou o celular antigo sobre a mesa e deslizou um documento impresso. Leia. As mãos do gerente tremiam enquanto passava os olhos pelo papel. Ali estava tudo: participação acionária, investimentos, contratos, valores. O nome dele estava lá, como investidor majoritário, como milionário, como o homem que sustentava aquela loja desde o início. Isso só pode ser um erro, balbuciou o gerente. O homem levantou os olhos, sereno. Erro foi achar que respeito se compra com aparência. O silêncio se tornou sufocante. Eu não sabia. Se eu soubesse, você teria agido diferente? Interrompeu o homem. O gerente engoliu seco. Ele sabia a resposta. Lembrou-se do vendedor rindo, do segurança levantando a voz, de si mesmo expulsando aquele pai como se fosse nada. Meu filho estava comigo, continuou o homem, com a voz firme pela primeira vez. Ele viu tudo. Aquilo foi pior do que qualquer ameaça financeira. O que o senhor quer? Perguntou o gerente, quase implorando. O homem se levantou. Eu quero que você aprenda e que todos aprendam. Ele pegou o celular e fez mais um Pix. Quitou dívidas, liberou pagamentos. A loja não vai fechar, disse. Mas algumas pessoas não vão mais trabalhar aqui. O gerente sentiu o peso da justiça cair sobre ele. E meu filho? Perguntou o homem já na porta. O que você acha que ele aprendeu hoje? O gerente não respondeu, porque no fundo ele sabia. No dia seguinte a loja abriu mais cedo. Funcionários foram chamados às pressas. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas o clima era pesado, estranho, quase fúnebre. O vendedor que riu do homem não dormiu naquela noite. O segurança evitava olhar nos olhos de qualquer pessoa. Às 9h em ponto, o gerente entrou no salão principal acompanhado do homem. O mesmo homem. As mesmas roupas simples. Mas agora, todos sabiam. O burburinho começou. É ele, o investidor? O milionário? O menino entrou logo atrás do pai, segurando sua mão. O gerente pigarreou. Antes de abrirmos a loja hoje, precisamos corrigir um erro grave. Ele respirou fundo. Ontem, este homem foi humilhado aqui dentro. Expulso. Desrespeitado. Julgado pela aparência. O vendedor baixou a cabeça. O segurança fechou os punhos. E eu fui o principal responsável, continuou o gerente. Não reconheci um ser humano, só vi roupas, só vi aparência. O silêncio era absoluto. O homem olhou para o filho e se abaixou, ficando na altura dele. Presta atenção, filho. O menino assentiu. Desculpas não apagam a humilhação, disse o homem olhando para todos. Mas podem evitar que ela se repita. Ele virou-se para o vendedor. Você riu, depois para o segurança. Você gritou. E por fim, para o gerente. Você permitiu. O gerente respirava com dificuldade. Algumas pessoas aprendem com dor, continuou o homem. Outras aprendem observando. Ele colocou a mão no ombro do filho. Eu escolhi que meu filho aprendesse observando. O gerente anunciou as demissões, sem gritos, sem espetáculo, sem vingança. A loja abriu. Mas nada ali era igual, porque todos tinham aprendido algo que nenhum treinamento ensina. No caminho de casa, o menino andava em silêncio, mas não era o mesmo silêncio do dia anterior. Agora havia perguntas, muitas. Pai, você é mesmo um milionário? O homem sorriu de leve. Sou, mas isso não é o mais importante sobre mim. Então por que você vive como se não fosse rico? Eles pararam na calçada. O pai se agachou para ficar na altura do filho. Porque eu já perdi tudo uma vez. O menino arregalou os olhos. Byron, tudo? Empresas, casas, dinheiro, amigos. Ele fez uma pausa. E aprendi que quando o dinheiro vai embora, quase todo mundo vai junto. O garoto pensou por alguns segundos. E por que você não contou para ninguém? Porque eu precisava reaprender quem eu era sem ele. O menino respirou fundo. Pai, quando eles te humilharam, eu senti muita raiva. O homem assentiu. Raiva é natural. O perigo é o que você faz com ela. Eu queria gritar, queria que eles se sentissem pequenos. O pai colocou a mão no peito do filho.
E eu queria que você aprendesse algo maior. Ele apontou para o coração do garoto. Quem humilha alguém já é pequeno por dentro. O menino engoliu seco. Então ser rico não é ter dinheiro? O homem sorriu, orgulhoso. Não, ser rico é não precisar humilhar ninguém para se sentir grande. O garoto sorriu pela primeira vez desde tudo que aconteceu. Ali, naquela calçada simples, valia mais do que qualquer Pix, qualquer empréstimo, qualquer saldo bancário. Ali nascia um caráter. Não demorou para a história sair das paredes da loja. Um funcionário comentou com a esposa. A esposa contou para a irmã. A irmã postou em um grupo da cidade. Em poucas horas, todos falavam do mesmo assunto. Você soube do milionário que foi humilhado na frente do filho? Alguns detalhes eram exagerados, outros distorcidos. Mas a essência era a mesma. Um homem simples, tratado como lixo, que na verdade era rico, poderoso e silencioso. A loja virou assunto principal. Dizem que ele sustentava metade do comércio local. Ouvi falar que ele perdoou dívidas com um simples Pix. Tem gente que perdeu o emprego por causa da humilhação. Mas o homem não apareceu em entrevistas, não deu explicações, não quis fama. Enquanto a cidade discutia, ele fazia algo diferente. Pagou empréstimos antigos de pequenos comerciantes. Ajudou famílias que nunca tinham sido ajudadas, sem vídeos, sem placas, sem agradecimentos. Para muitos, aquilo não fazia sentido. Por que ajudar depois de ser humilhado? Eu teria me vingado. Mas ele sabia algo que poucos sabiam. A verdadeira justiça não precisa de plateia. O menino percebeu a mudança no olhar das pessoas. Agora, quando passavam por eles na rua, havia respeito, mas também havia medo. Pai, agora eles te respeitam porque sabem que você tem dinheiro. O homem respondeu sem hesitar. Alguns sim, e isso é triste. E os outros? Os outros aprenderam. Naquela noite, o menino dormiu tranquilo pela primeira vez desde a humilhação. Não porque o pai era milionário, mas porque ele era um homem inteiro. E ainda faltava a parte mais difícil da lição, aquela que fecharia o ciclo. Era fim de tarde quando o homem ouviu a campainha. Ao abrir a porta, reconheceu imediatamente o vendedor, o mesmo que havia rido, o mesmo que apontou e zombou, o mesmo que participou da humilhação. Ele estava diferente, olhos baixos, roupas simples, mãos tremendo. Eu posso entrar. O homem hesitou por um segundo e abriu a porta. O menino observava de longe. Eu perdi meu emprego, disse o vendedor sem rodeios. E eu mereci. Silêncio. Eu te humilhei, continuou ele com a voz embargada. E fiz isso porque sempre fui humilhado. O homem cruzou os braços. Isso não te deu o direito? O vendedor assentiu chorando. Eu sei. Eu só queria pedir uma chance. Não dinheiro. Não empréstimo. Só uma chance. O menino apertou os punhos. Pai, foi ele. O homem se abaixou e olhou para o filho. Eu sei. O vendedor respirava com dificuldade. Quando eu vi que você era milionário, eu entendi o quanto fui pequeno. O homem respondeu com firmeza. Você só entendeu porque descobriu quem eu era, não porque entendeu quem você é. Aquilo doeu. Então, você não vai me ajudar? O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou algo que ninguém esperava. Eu não vou te dar dinheiro. O vendedor fechou os olhos. Mas vou te dar algo melhor. Ele estendeu um papel, um contato, uma indicação, uma porta, mas não um atalho. Você vai recomeçar, de baixo, e vai lembrar desse dia. O vendedor chorou, agradecido. Nem toda ajuda vem em forma de Pix. Às vezes, vem em forma de responsabilidade. Alguns dias depois, o menino voltava da escola mais quieto do que o normal. Pai, aconteceu uma coisa hoje. O homem largou o celular e prestou atenção. Um menino novo chegou na sala. Roupa velha, tênis rasgado. O pai já sabia onde aquilo ia dar. Os outros começaram a rir dele. O menino respirou fundo. Eu senti aquela mesma coisa. A mesma raiva que senti quando te humilharam. O homem ficou em silêncio.
Mas aí eu lembrei do que você disse. O menino olhou nos olhos do pai. Que quem humilha alguém já é pequeno por dentro. O pai sentiu o peito apertar. Então o que você fez? Perguntou. Sentei do lado dele. O silêncio tomou conta da sala. Os outros me olharam estranho. Um deles falou, você não precisa se misturar. O menino engoliu seco. E eu respondi que ninguém escolhe nascer com dinheiro ou sem. O homem fechou os olhos por um instante. Ali estava tudo. Toda a dor, toda a humilhação, toda a lição. Pai, eu fui rico hoje. O homem sorriu emocionado. Foi o dia que você mais foi. Nenhum pix enviado, nenhum empréstimo feito, nenhuma conta bancária envolvida. Mas um valor que dinheiro nenhum compra tinha sido transmitido. E ainda faltava o encerramento final. A frase que ecoaria, como uma sentença. Naquela noite, antes de dormir, o menino fez algo que nunca tinha feito. Entrou no quarto do pai sem bater. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. O menino sentou na beira da cama. Se aquele dia você tivesse falado que era milionário, eles teriam te respeitado, né? O homem pensou por alguns segundos. Sim. Então por que você não falou? O pai se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque eu precisava saber uma coisa. O quê? Se eles respeitavam o dinheiro ou o ser humano. O menino refletiu. E respeitavam? O homem balançou a cabeça. Não. E isso diz tudo sobre eles. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou. Pai, então quem foi realmente humilhado naquele dia? O homem sorriu. Exatamente. O menino se deitou, mas antes de fechar os olhos, ouviu a última frase do pai. Nunca use o que você tem para diminuir alguém. Use para levantar. Naquela noite, o menino dormiu em paz. Não porque o pai era rico, mas porque ele era justo. E aquela história não terminou ali. Porque toda humilhação ensina algo. Ou você aprende, ou você repete. Algumas semanas se passaram. A loja continuou funcionando. A cidade seguiu seu ritmo, mas algo tinha mudado. Mesmo que ninguém conseguisse explicar exatamente o quê. As pessoas passaram a olhar 2 vezes antes de julgar. Algumas ainda erravam. Outras aprenderam. O homem continuou vivendo de forma simples, sem ostentação, sem anunciar que era milionário, sem usar o dinheiro como escudo. Porque ele já tinha aprendido a maior lição da vida. Quem precisa provar que é rico, normalmente é pobre por dentro. O menino cresceu carregando aquela cena na memória. Não como um trauma, mas como um marco. Anos depois, quando viu alguém sendo humilhado, lembrou do pai. Quando teve poder, lembrou da loja. Quando teve dinheiro, lembrou da dor. E escolheu diferente, porque aquela humilhação, vivida na frente de uma criança, não gerou ódio, não gerou vingança, não gerou arrogância. Gerou consciência, e talvez essa seja a maior riqueza que alguém pode deixar para um filho. Não saldo bancário, não herança, não empresas, mas caráter. Lição final. Se você só respeita alguém quando descobre que ela é rica, o problema nunca foi o dinheiro dela, foi o vazio dentro de você. Se você curtiu essa história, já se inscreva no canal.